E hoje eu estou aqui decidido a indicar para vocês 5 animes de mistério excepcionais. E na realidade, né, eu vou estar trazendo 3 indicações principais e eu vou deixar 2 animes aqui com uma indicação mais extra, porque o meu intuito aqui também é trazer vídeos sobre indicações de animes que podem, infelizmente, estar caindo no esquecimento da nossa comunidade brasileira. E 2 desses animes, né, eles têm ainda alguns aspectos, algumas características que os mantêm ainda na boca da comunidade sempre que surge, assim, algum debate, eles acabam sendo comentados, então não são tão esquecidos assim, por mais que não estejam no mainstream ali dos animes mais populares. Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo de hoje, eu vou estar pedindo para vocês deixarem o like de vocês aí embaixo, inscreverem-se no canal também, para estar me apoiando também, né, a trazer mais vídeos de indicações para vocês, novos conteúdos de animes. E agora sim, né, vamos começar com o vídeo. 人形やっと来たか。遅いぞ春来たる死神。 E para já começar com tudo, eu vou estar trazendo a indicação de um anime que tem uma das minhas personagens favoritas de todos os animes, a Victorica, né, do anime Gothic. E ele contém apenas uma temporada de 24 episódios lançada no ano de 2011. E a sua premissa base ali da sua história, né, Kujou, que é um estudante que está em intercâmbio na Europa, né, um estudante japonês, ele inclusive acaba recebendo o apelido de Ceifador Negro ali na sua nova escola, por conta de uma lenda urbana, né, de um Shinigami, de um ceifador que surge para trazer a morte na primavera. Isso acaba também despertando o interesse de uma outra garota, uma garota que também é alvo de lendas urbanas dos outros estudantes da escola, uma garota pequenininha, que tem um longo cabelo loiro, a Victorica de Blois, a nossa protagonista, a nossa heroína aqui da história. E ela também é responsável por desvendar os mistérios, né, que irão surgir ali pelo caminho, ao longo do desenvolvimento dos episódios. Ela é basicamente a nossa Sherlock Holmes. A mecânica básica de desenvolvimento da nossa história, meio que a fórmula ali utilizada, né, para desenvolver os personagens, fazer o caminhar, né, da nossa jornada, vem através de mistérios menores ali no começo da história, para a gente entender melhor, né, como os personagens vão funcionar ali junto, a relação do Kujou com a Victorica. Às vezes os mistérios para que a Victorica desvende vão durar apenas um episódio, às vezes vão levar mini arcos ali, né, de 2 a 3 episódios, e nesse meio tempo a gente vai vendo também, né, algumas pistas, algumas dicas de qual, né, é a real ideia, a real motivação da história, né, o real mistério por trás da história, de quem é de fato a nossa protagonista, né, por que que ela vive isolada e é permitido, quem que são os familiares dela, por que que ela é tão sozinha, como que ela tá vivendo até hoje, né, os dias dela. E o nosso herói, né, o Cujo, ele vai se perguntando cada vez mais esse tipo de coisa, e pouco a pouco a trama vai virando para aquele clima mais leve que tinha no comecinho, para uma ambientação mais pesada, mais de suspense, que te deixa, às vezes, um pouco mais apreensivo também, né, porque você acaba se apegando ali aos protagonistas, você torce por eles, você quer que dê certo, você não vai gostar de ver eles ali passando por problemas que igual vai acontecer, né, a forma que a história caminha. Então, pouco a pouco, né, a gente começa a entender qual que deve ser o real desfecho da história. さあコリスよ、お前ならばどんな答えを出すだろう。どうして僕に聞くんですか。なんだそんなことか。カオスのかけらは全て揃っている。ここで再構成してやろう。 E para concluir, pessoal, a Victorica é uma protagonista muito carismática, cara. Ela é bem divertida, suas caras e bocas. É bem fofinho também a relação dela com o Kujou, cara. É bem bacana. Você acaba
se apegando bastante, como eu já falei, a eles, né, cara? E com a tensão crescendo na reta final, a gente acaba querendo torcer mais e mais e mais por um final feliz, né, gente? E, ao meu ver, Gothic é um dos melhores animes de mistério já feito e com certeza vale bastante a pena vocês ao menos darem uma chance de acompanhar, porque vocês dificilmente vão se arrepender, pessoal. バッチリかわいいリジ今日も元気そうね面倒を起こさなければいいが失礼しますああ金剛先生お呼びですかうんポスポフィライトお前の仕事がやっと決まったよ E o próximo da lista é Houseki no Kuni, ou País das Joias, né? Como seria a nossa tradução por aqui, lançado em 2017. E, gente, que anime fenomenal. Um anime muito criativo, muito original, e até, né, uma piadinha que a gente tem aqui no ocidente de falar que as bizarrices dos japoneses saem do controle, né, para determinados animes absurdos que a gente acaba vendo por aí, também é capaz de dar vida a histórias muito fora do comum, muito fora do padrão e de muita qualidade. E a Fosfophyraito, ou para simplificar o nome da nossa protagonista, né, eu vou chamá-la apenas de Foz, como as amigas dela a chamam, né, inclusive fica como curiosidade, como observação, de que os nomes das personagens são referências, né, a joias, minerais reais do nosso mundo. E ela é uma joia um pouco mais frágil que o comum, o que a torna incapaz de lutar na linha de frente, sim. Esse também é um anime que vai ter um pouco mais de movimentação, vai ter um pouco mais de ação também, por conta desse mundo misterioso, após ser destruído em uma queda de 6 meteoros, é bem misterioso, né, o nosso mundo. Elas também são alvos de caçadores que as veem como belíssimas joias decorativas, né, que estão frequentemente ali as caçando, então elas têm que estar sempre batalhando pelas suas vidas. E a Foz, já que ela não consegue realizar o seu desejo, né, de ajudar lutando na linha de frente, ela acaba ficando encarregada de escrever uma enciclopédia pelo seu sensei, que é uma espécie de líder ali para todos do grupo, né? E mesmo a contragosto, ela acaba aceitando, já que ela não tem muitas escolhas. E em cima dessa base que a gente vê o nosso anime começando a se desenvolver. E o mistério aqui está em torno desse mundo, né, pessoal? Como que o mundo chegou de verdade a essa situação? O que aconteceu com a sociedade humana? Quem são de verdade esses caçadores? De onde eles vêm? Eles vêm de outro planeta? Quem é o professor deles de verdade também, né? Muitas perguntas a gente tem sobre ele, porque ele aparentemente esconde alguns segredos também. Se eles são a única sociedade vivendo ali no planeta, enfim, a gente tem muitas perguntas a se fazer sobre esse universo que acaba nos deixando ali, né, curioso, preso, para entender o que vai acontecer, como que esse mundo vai se auto-explicar. E um plot twist em específico ali na reta final da primeira temporada vem para virar tudo de cabeça para baixo de forma genial. この岬にいなかったらあとはもう海か空黄昏時に来るなんてと思ったらお前かザハン O anime tem apenas 12 episódios, dá para maratonar em apenas uma noite se você quiser, né, bem rapidinho, bem curtinho, e infelizmente a gente não tem uma segunda temporada e é bem provável que a gente tenha uma segunda temporada para concluir, né, o final da história de forma animada. A gente tem que recorrer ao mangá para acompanhar, né, a reta final da história, mas mesmo assim vale muito a pena a experiência, tá? É uma história muito original, muito criativa, vai agregar bastante aí na sua lista de animes, com certeza. E o
eu vou fechar as nossas 3 indicações principais aqui do vídeo falando de Ryoka, pessoal, que é um anime de mistério, slice of life e escolar, e que tem uma mecânica de desenvolvimento bem base ali, onde os mistérios eles surgem de forma um pouco mais episódica, às vezes leva 1, às vezes leva 2, 3 episódios, até que o arco ali, até que o mistério seja resolvido, aonde a nossa heroína, que é bem carismática, por sinal, Titanda, ela é muito curiosa, né? Ela não pode ouvir história nenhuma, basicamente, que ela já quer entender, é fofoqueira, basicamente, é fofoqueira. E ela acaba arrastando o nosso protagonista, o Oreiki Houtaru, a resolver, né, esses problemas, esses mistérios que surgem, até que ela fique satisfeita, né? Porque o Oreiki Houtaru, ele é um protagonista que eu gosto bastante também, ele também é muito carismático, o lema dele de vida, inclusive, de eu não faço nada no qual eu não tenha que fazer, e o que eu tenho que fazer eu faço rapidamente, para que ele tenha mais tempo livre, né, para relaxar. É um lema assim que me fez simpatizar muito com ele na minha época de adolescente, que foi o período mais ou menos no qual eu assisti Ryoka. E ele acaba tendo essa situação, né? Às vezes ele não precisa necessariamente desvendar a real verdade ali por trás do mistério. Ele precisa apenas satisfazer a curiosidade dela, né, para que ela fique satisfeita, né, e pare de arrastar ele ali para mais dor de cabeça, para mais cansaço, né, que ele fica medindo ali a fadiga dele, fica medindo o cansaço dele. Fukubi Satoshi e Ibara Mayaka são outros 2 personagens centrais da história também são bem divertidos, bem carismáticos, eles são também um segundo casal ali da história, eles vão estar muito junto com o Oreiki e a Titanda para solucionar os mistérios também, vão estar sempre participando. E fica aqui já uma observação também do romance, tá, pessoal? A história é baseada em uma light novel que está sendo publicada até os dias de hoje, e acaba que o período ali no qual o anime adaptou, né, das publicações da light novels, os arcos que o anime adaptou, não foi o suficiente para concluir, né, os casais de forma oficial, onde eles estejam namorando, se relacionando de forma já explícita, assim, de forma aberta, que todos sabem que eles namoram. Mas tem sim, tá? O foco é mistérios da história, o foco é mistérios. Mas tem sim momentos onde eles vão aproximar mais, né, se aproximar mais nessa questão romântica também. Eu já falei um pouco da mecânica já também, né, de como a história se desenvolve, e pra finalizar, pessoal, Ryoka é um anime um pouco diferente dos outros que eu falei, né, que ele é um pouco mais comum, mais dia a dia, assim, os personagens não são super personagens, não tem superpoderes, não tem magia, não tem nada dessas coisas em Ryoka, então vale bastante aqui o teste, tá, assistir o primeiro e o segundo episódio, pra ver se a comédia funciona com você, porque a história ela também é um pouco mais focada em comédia, em trazer diversão ali na relação dos personagens, né, os personagens conversando, se zoando, se atrapalhando, se ajudando. A história ela tenta fazer com que a gente dê risada, né, assistindo. Então, se a comédia funcionar com você ali no primeiro, no segundo episódio, manda bala que Ryoka vai ser excelente pra você, vai ser um anime muito gostoso de se acompanhar. Agora, né, se nesses testes você acabar não se divertindo, não achando interessante, aí já é uma definição de que Ryoka não vai ser um anime assim tão indicado para o seu perfil, tá? Aí não tem problema nenhum também, cada um tem um estilo de gosto, cada um tem uma fase de vida que está também, às vezes mais pro futuro, quando você tiver com uma cabeça um pouco diferente, pode ser que Ryoka já se torne um anime no qual você vai conseguir assistir e se divertir, e enfim, pessoal. E Ryoka tem uma qualidade de produção excelente, né? Feito pela Kyoto Animation, que é um dos melhores estúdios de todo o Japão. E o foco é te divertir, te manter leve, relaxado. Um ou outro arco vai ser um pouco mais pesado, vai ser mais um drama ali um pouco mais específico, né? Mas é a exceção da exceção. O foco mesmo é que você assista se divertindo, relaxado, sorrindo. Dr. Tenma. はい。君はこっちじゃない。大至急第一手術室の方に行ってくれ。院長からのお達しだ。急いでくれ。あんたが手術してくれれば助かったんだ。あんたがあの人を返せ。あの人を。 E eu já vou começar indicando Monster como o primeiro anime extra aqui da lista, tá? Monster foi lançado em 2004 e tem o Dr. Tenma como o protagonista, que é um neurocirurgião japonês extremamente talentoso que vai se envolver em um caso ali muito importante que vai revirar a sua vida de ponta cabeça, né? E o Dr. Tenma, por ser muito talentoso em sua área, ele acaba assumindo o posto de médico número 1 do hospital muito rapidamente, né? E quando
quando ele havia sido acionado para realizar um atendimento de emergência em uma criança chamada Johan, ele acaba sendo acionado pelo diretor do hospital a dar preferência ao atendimento ao prefeito da cidade, né? Porque o prefeito da cidade havia feito algumas promessas ao diretor do hospital de aumentar alguns subsídios ali ao hospital, e esse diretor também é sogro do protagonista. Ele deu bastante oportunidade, né, pro Dr. Tenma se desenvolver ali dentro do hospital e atingir um status bacana em um grande hospital da Europa, mesmo ele vindo do Japão, muito jovem. E o Tenma, ele se vê contra a parede, né, na hora de tomar essa decisão de salvar a criança ou o prefeito da cidade, por conta de um caso antigo que ainda estava fresco na memória dele, aonde ele havia obedecido o diretor e feito uma operação em uma pessoa que era mais relevante teoricamente, né, uma celebridade, um cantor de ópera. Ele acaba realizando essa operação furando a fila de um outro paciente turco que estava também ali já dentro da sala de operação, onde o Dr. Tenma já estava se direcionando até o atendimento. Porém, né, com a ordem do diretor, ele acabou indo realizar o atendimento ao cantor de ópera, assim fazendo com que esse paciente turco falecesse, e aquilo estava pesando demais em seu psicológico, na sua consciência. E dessa vez ele decide fazer diferente, dessa vez ele opta por salvar a criança no qual ele já havia sido acionado para realizar o atendimento. E é exatamente isso que vai ser o disparo final ali, né, para que a sua vida mude completamente. もしもーし。お？嘘、息してない。人工呼吸。何この感触。これ人間じゃない。 E para finalizar, eu vou recomendar Made in Abyss, que tem a sua primeira temporada, lançada em 2017. Tem 2 filmes que apenas resumem a primeira temporada, então você pode ou começar assistindo pelos filmes, ou começar ainda aos poucos mesmo pela primeira temporada. E um terceiro filme que aí sim continua a história. Tem também uma segunda temporada e a previsão de um novo lançamento ainda em 2026, ainda esse ano. O anime tem uma protagonista excelente também, né? O nome dela é Eriko, e ela vive na cidade de Ort, que foi construída em torno de um grande e misterioso abismo que nunca foi 100% explorado. Ela também é filha de uma das exploradoras mais famosas de toda a história, que infelizmente está desaparecida há alguns anos dentro deste abismo, né? E a Ariko, obviamente, tem o objetivo de salvar, encontrar a sua mãe, né? E quando ela é salva por um robô chamado Rego, um robô bem misterioso também, ela sente que é o momento exato de embarcar nessa sua jornada perigosa ali de explorar esse grande abismo. E, pessoal, Made in Abyss é mais um anime muito criativo para você fugir dos padrões, fugir dos clichês, anime cheio de estereótipos que você já está cansado de ver. E a história contém personagens muito carismáticos, pessoal, muito divertidos, personagens muito bons. Ela é cheia de suspense também em momentos mais tensos, que vai até mesmo te fazer agonizar em algumas situações. Enfim, pessoal, finalmente, né, encerrando o vídeo de hoje, comentem aí embaixo novos gêneros que eu posso estar trazendo, vídeos desse tipo também, ou animes no qual eu não coloquei na lista e você acredita que poderia ter entrado, para uma possível parte 2 desse tema também, né, por que não? E lembrando também, né, que o foco era tentar trazer animes um pouco mais desconhecidos, que podem estar caindo no esquecimento, infelizmente, com o passar dos anos, né? E, enfim, né? Agora sim eu fico por aqui e até o próximo vídeo.